Bom, esse vídeo é um registro da minha primeira aula de teorias da história, que eu estudei aqui. São aulas conceituais, você vai ver que dentro do AVA você tem as aulas conceituais e tem as aulas sob demanda, que são aquelas aulas ao vivo. E isso aqui parte do conteúdo das aulas conceituais, a aula 1, que aborda a unidade 1 do livro. Se você, esse aqui, Teorias da História, se você está fazendo história e está na mesma fase que eu estou aqui, no mesmo módulo 51, acabou de fazer a disciplina de didática, então está fazendo agora a disciplina de Teorias da História. E eu resumi aqui o que eu vi que eu achei que foram os 10 temas-chave dessa aula 1, dessa primeira unidade do livro. A primeira unidade do livro, o título dela é A Escrita da História. Se você for aqui no índice do livro, que eu tive que imprimir aqui, você vai ver aqui que a unidade 1, começa na página 11, é A Escrita da História. E resumindo em temas-chave para facilitar o desenvolvimento aqui do raciocínio da primeira unidade, o que a professora faz lá, o nome da professora Amanda, o que ela faz lá? Ela faz basicamente uma leitura dos textos do livro. Então, se você pegar e fizer a leitura da primeira unidade do livro aqui, você vai ter visto a aula da professora, porque ela faz poucas observações fora dessa leitura do texto. Isso talvez tenha deixado a aula um pouco difícil, mas por quê? Porque aquelas poucas complementações que ela traz lá é que tornam aquela aula mais interessante. Mas como ela faz essas intervenções tão poucas, ela sai tão pouco do roteiro, que basta você ler o livro, né? Então vai aí uma crítica, eu creio que seja positiva, para a produção dessa aula, para falar a verdade, né? Porque falta um pouco da espontaneidade. Eu não sei se é tão rígido assim que não consegue sair um pouquinho. Se você está assistindo essas mesmas aulas comigo lá no AVA, por favor, comenta aqui se você concorda com o que eu disse aqui ou não, tá? Deixa eu abrir aqui, pronto, é aqui na área do aluno. Pois é. Acabei de ver aqui, então tá fresquinho. Quais são as 10, vamos chamar de 10 palavras-chave, né? Mesmo que seja uma frase, mas a gente pode chamar de palavra-chave, que eu anotei aqui, que é o fato histórico, o pai da história, história enquanto ciência, o positivismo na história, e aí um destaque para o Augusto Comte, que é o proponente dessa doutrina do positivismo. Aí você tem fontes históricas, a pesquisa histórica, Marco Bloch, que aí o Marco Bloch parece que já é o responsável, o historiador responsável por romper um pouquinho com essa visão mais tradicional da história que vem sendo construída até o período, até a época dele. Marco Bloch morreu em 44, eu acho que ele foi fuzilado. Eu acho que todos que estão estudando aqui devem saber que ele é o autor desse livro aqui, Apologia da História, ou Ofício do Historiador. Um livro maçante às vezes, viu? É difícil de ler. Olha, vou dizer, você pegar a história produzida é muito bom. Como assim? Você pega um livro, por exemplo, de história da Revolução Francesa. Então você está lendo ali o resultado de um trabalho de pesquisa, de um fazer história. Quando você só lê esse livro, é muito legal, entendeu? Mas quando você lê o processo, é o trabalho de fazer, de deixar aquilo pronto, o processo de construção daquele conhecimento, às vezes, pode ser maçante, dependendo do assunto e dependendo da forma como o autor se expressa. Esse aqui, ele escreve de uma forma muito complicada de entender. Mas vamos lá, eu parei aqui em Marco Bloch, certo? Com a história problema. O destaque aqui para o Marco Bloch é esse, viu? Dentro da palavra-chave, o destaque é a história problema. O Lucien Febvre e Marco Bloch, que é a história, era a filha de seu tempo, é uma frase de Lucien Febvre. A análise às fontes históricas e o compromisso do historiador, que é o que finaliza, que é o compromisso em produzir algo que respeite a metodologia científica, que não seja algo feito de forma irresponsável e sem... Ela tem que ter um viés científico bem definido para que isso aconteça. Então, as definições aqui, pegando... Eu não vou definir as 10 palavras-chave aqui, elas resumem o que são a unidade 1, mas eu gostaria de citar algumas coisas aqui que eu achei legal.
assim, que eu estou aprendendo, tá, pessoal? É claro que a gente já tem uma certa vivência, que a gente faz leituras, né, livros, a gente lê livros como esse, por exemplo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou estudando agora mais o processo de desenvolvimento, de criação, de fazer história do que o resultado pronto, né, do que aquilo que é pronto. Então eu achei legal o seguinte, sobre o fato histórico e o pai da história, que são as duas palavras-chave que eu vou me ater nesse vídeo aqui. Heródoto, a gente vai ver logo aqui no início do livro também, que a professora faz a leitura desse texto. Ela vai dizer que foi o político, e o livro é de autoria dela, tá? O livro-texto. O político romano Marco Túlio Cícero, que viveu por volta de 106 a 43 a.C., que atribuiu a Heródoto, e aqui tem uma ideia do período em que Heródoto viveu, 485 a 425 a.C., o epíteto de pai da história. Heródoto é assim chamado por ser o primeiro de que se tem notícia a produzir uma investigação consciente sobre o passado humano em registros escritos. Então, ele pegou as informações que ele tinha sobre o passado da humanidade e leva em consideração que, se você observar que o ano em que ele viveu, ou 485, a época, né, em que ele viveu, para nós já é muito tempo, já mais de 2.000 anos, 2.500, 2.000, quase 3.000 anos atrás, né? Então ele registrou os acontecimentos da época anterior a dele. Então por que ele é considerado o pai da história? Bom, esse pequeno texto que eu lhe disse que é porque ele foi o primeiro a produzir uma investigação consciente sobre o passado humano e registrar isso de forma escrita. E aí, na sequência do texto, o livro diz que Leopold von Ranke, que é um historiador, viveu entre 1795 e 1886, Heródoto, apesar de não ter vivenciado aqueles acontecimentos que ele narrou, ele tinha fresco na memória a invasão persa na Grécia Antiga. As grandes batalhas já haviam sido travadas e vivia-se as suas consequências. E foi assim que tivemos a primeira verdadeira história escrita. E aqui ela traz uma citação de von Ranke sobre esse fato. O que a gente pode concluir a partir desse pequeno texto? Que esse ter fresco na memória, apesar de não vivenciar os fatos, significa que de alguma forma ele obteve conhecimento disso, de que provavelmente a tradição oral, a registros de outras pessoas, quiçá documentos, alguma coisa escrita, alguma inscrição, alguma coisa do tipo, fez com que ele organizasse na memória dele, na cabeça dele, os fatos, os acontecimentos, então transferisse isso para o papel, né, entre aspas, da época, e isso em forma de escrita. O Ranke diz o seguinte: no escrito de Heródoto refletem-se as singularidades das nações. Ele diz, por toda parte procurou, sobre o país e sobre o povo, as informações que em sua obra se deixam distinguir umas das outras. As notícias etnográficas que a eles são devidas são já por si mesmas de alto valor. Recebem uma dupla importância devido ao elemento histórico com que foram entrelaçados em uma totalidade. Em outras palavras, o fato dele ter reunido essas histórias, reunido essas informações e separado as coisas e registrado isso, essa ação de Heródoto fazer isso constituiu-se ela mesma um fato histórico, sabe? É um acontecimento histórico que alguém daquela época, pioneiro, então, no caso, reunisse essas informações e escrevesse uma narrativa histórica. Isso ele considera algo histórico e realmente é. A outra coisa que, a segunda, para a gente encerrar esse vídeo e não ficar tão longo, e aí você pode ver depois, esse é o meu método de estudo aqui da disciplina. Olha, eu elenquei, tá aqui, ó. Durante a aula eu fui separando aqui o que eu considerei ser os tópicos, as palavras-chave da professora. Eu falei de Heródoto, mas eu inverti aqui, que a parte 1 começa com o fato histórico. E o que é um fato histórico? Eu volto aqui para o início do livro, né? Para a página 12, se você tem um livro aí físico. A página 12, ela define o fato histórico da seguinte forma. Antes de falar de Heródoto, eu só troquei aqui, tá bom? Mas fica tranquilo que não interfere muito na coisa toda. Apesar de começar pelo fato histórico, pareça ter uma ordem mais coerente.
Mas o fato histórico é considerado a partir do momento em que ele denomina um acontecimento, evento ou fenômeno de relevância para determinada comunidade, sociedade, nação ou até mesmo no espectro global para a humanidade. Resumindo, um fato é considerado histórico a partir do momento em que ele denomina um acontecimento, evento ou fenômeno de relevância para determinada comunidade, sociedade, nação ou até mesmo no espectro global. Isso dá um trava-língua, né? Para a humanidade. Em outras palavras, é um acontecimento que ele influencia, ou que, de alguma forma, acontecimentos posteriores. É um acontecimento histórico, é algo que influencia ações futuras. Por exemplo, o início da Primeira Guerra Mundial, eu não sei se foi a Primeira Guerra Mundial ou foi a Segunda Guerra Mundial, que iniciou com um assassinato na Polônia. Ou seja, um assassinato convergiu ali, ele trouxe como consequência uma guerra. Só que é claro que esse assassinato, para ele acontecer, muito provavelmente uma série de outras coisas deveriam estar acontecendo em pequena escala, e esse foi o estopim, o fato que deu o início ao problema que afetou as nações, entende? Então, isso aí é um fato histórico. Mas para o município, para a vida de alguém, se você for extrapolar as coisas aqui, o nascimento de um filho pode ser um fato histórico para a família de alguém, né? Para a sua família. Principalmente se aquele filho, por exemplo, o nascimento de Napoleão Bonaparte pode não ser considerado um fato histórico se você não conhecer a história dele, né? Mas olha só, nasceu Napoleão Bonaparte, olha tudo o que aconteceu depois, o que ele realizou, e aí você vai ver que o nascimento dele pode ser considerado um fato histórico. Se eu estiver falando bobagem, você já sabe, né? Você pode comentar aqui embaixo e corrigir, porque aqui são as minhas percepções da minha primeira aula de teorias da história. Vamos para a segunda aula, vai ter vídeo também, fazendo um resumo das palavras-chave, e a gente trata aqui de algumas coisas. Para não dizer que eu não falei das flores, eu achei bem interessante quando ela falou a respeito das fontes históricas, que pode ser vista aqui, e também da pesquisa histórica. Porque quando o primeiro historiador ali, influenciado até por Augusto Comte, desenvolveu uma metodologia histórica, ela era meio que linear e progressiva, não é? Só que ele desconsidera certos fatores que outros historiadores mais à frente eles vêm a considerar, como o próprio Mark Bloch. E aí eu acho interessante que, além dos documentos oficiais, outras coisas, outros objetos, né? Outras, eu não tenho como chamar de outra coisa a não ser outras coisas e objetos, constitui também, ou podem constituir documento histórico, podem construir uma fonte, aliás, uma fonte histórica que seja capaz de ser objeto de pesquisa e trazer alguma informação ali para a construção de um raciocínio histórico, de uma narrativa histórica. Então, achei isso bem interessante. Bom, vou ficando por aqui. Esse é o resumo básico aqui. Deu o primeiro resumo que eu estou fazendo, portanto, você deve ver que vai ter falhas aqui na forma como a gente está conduzindo isso aqui, né? Mas eu espero que eu consiga, de alguma forma, ajudar vocês. E eu estou fazendo isso aqui porque, para mim, é uma forma de fixar aquilo que eu acabei de aprender. E aí depois eu posso rever esse vídeo aqui, ver o que eu falhei, o que eu não falhei, o que foi bom, o que foi ruim. E também se aquilo que eu falei ainda está fresco na minha memória, se eu assim captei e isso ficou fixado realmente na minha mente, na minha cabeça. Tá bom, pessoal? Segue a gente aí lá no TikTok, eu estou fazendo vídeos mais curtos, mostrando algumas coisas aqui de bastidores. E aqui você pode se inscrever e comentar, porque logo a gente vai trazer um vídeo, assim, a segunda unidade, gente, terminar aqui o nosso vídeo, né? A segunda unidade, ou capítulo do livro aqui, é a grande narrativa do marxismo, tá? A grande narrativa do marxismo. Eu confesso que eu estou ansioso para ver isso aqui, porque eu não sou marxista, esse canal não tem o objetivo de ser polemista, marxista ou antimarxista, ou que seja lá o que for,
Ele tem outro objetivo, mas eu gostaria de... Estou ansioso para ver se essas questões históricas, se essa linha de estudo da história será tratada apenas do ponto de vista do marxismo, porque eu gostaria que não fosse. Gostaria que fosse mais plural, colocassem outros pontos de vista, né? Mas vamos ver. No próximo vídeo vai ser sobre a unidade 2, essa grande narrativa do marxismo. Tá gostando? Já sabe, se inscreve aqui, comenta. Se você viu esse vídeo e está interessado em fazer História EAD à distância, eu tenho um linkzinho de indicação aqui, aliás, um código, né? Como é que ele chama assim? É um códigozinho mesmo que você pode usar para obter desconto ali na sua matrícula. Beleza? A gente se vê.